Olá, amigos, graça e paz abençoados de Deus. Você sabia que você foi batizado na morte de Cristo, lá na cruz do Calvário? Você sabia que você não precisa se batizar hoje? Sabia que mentiram para você quando disseram que você tinha que se batizar nas águas para você ser salvo? Você sabia que Cristo morreu para nos salvar, sem mesmo ele nos perguntar se nós aceitávamos Ele? Então, vamos ler comigo aí em Romanos, no capítulo 6, onde o apóstolo Paulo dizia assim, Romanos 6, que diremos, pois, se permanecemos no pecado, para que a graça de Deus seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Ou vocês não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que com Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós em novidade de vida. Assim nós temos que andar em novidade de vida. Então mentiram para você quando disseram que você teria que se batizar nas águas para você ser salvo, pois você já é salvo pela graça. Você é mais que vencedor, você é propriedade exclusiva de Deus. Talvez você esteja no sistema religioso, no sistema evangélico aí, aonde você já se batizou uma vez, duas vezes, enfim, você foi várias vezes batizado e ainda não tem certeza da sua salvação. Quero dizer para você, meu amado irmão, que você é salvo pela graça. Deus ama você. Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua intenção, Deus sabe por que é que você se permaneceu fazer isso. Deus sabe por que é que você não aceitou ser batizado nas águas. Deus sabe por que é que você não tem esse desejo de se batizar, mas sabe que você é salvo, porque Ele te conheceu bem mesmo antes da fundação desse mundo, bem mesmo antes de você nascer. Então Ele diz que não sabeis que todos, quando fomos, então quando diz fomos, ficou lá no passado, não deu tempo de eu perguntar a você, perguntasse para Ele, se Ele nos aceitaria assim. Ele morreu para nos salvar, então Ele morreu na sua morte, nós fomos batizados na sua morte. Então hoje nós temos que viver pela fé. Vamos ler comigo lá em Romanos, aonde o apóstolo Paulo também diz assim, Romanos 10, e no verso 6 diz assim, mas a justiça que é pela fé diz assim, não diga em teu coração quem subirá ao céu, ou trazer dos mortos, ou trazer lá do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isso tornar a trazer dentre os mortos. Mas diz, a palavra está perto de ti, na sua boca, no seu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos, a saber que com sua boca se confessarmos o Senhor Jesus Cristo, com seu coração creres que ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, no seu coração já existe uma fé. No seu coração já existe uma fé que se você confessar a Cristo, você é salvo. Você sabe que todos nós, a nossa vida toda, talvez as pessoas, você conhece alguma pessoa e ela já partiu, ela acabou falecendo. A Bíblia diz que nós adormecemos em Cristo. Então, bem mesmo antes da pessoa às vezes morrer, ela confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Então, com a boca ela confessa e o coração se crê. Então, ela é salva. Só que a pessoa deixa de participar das coisas do reino de Deus aqui nessa terra. Então, ela acaba se destruindo automaticamente na sua carne. Então, não quer dizer se ele não é salvo. Então, é pela fé que nós confessamos a Cristo. Não é quando o seu pastor chamou você aí na frente e perguntou se você aceitava Jesus Cristo. Esse aceitar o Senhor Jesus Cristo não quer dizer que você aceitou a Cristo, você aceitou aquela imposição. Então, quando você se batizou nas águas, você fez só uma confirmação para a sua carne. Então, a sua carne desejaria se batizar para você ser salvo, porque falaram para você que se você não se batizasse, você não era salvo. Então, muitas pessoas no dia de hoje, as pessoas pensam que porque elas não se batizaram, não são salvos. Mas Cristo conhece o seu coração. Ele sabe, Ele ama você, Ele sabe do propósito que Ele tem na sua vida. Então, Ele diz que
Com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Pois como invocarão se não há quem pregue? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, muitos nos dias de hoje não estão pregando a salvação, não estão falando da graça do Senhor Jesus. Então, talvez você aí esteja confuso, dizendo, mas como que pode? A vida inteira eu vejo os pastores dizendo que se a gente não se confessar a Cristo, não aceitar a Jesus Cristo e não se batizar nas águas, eu não sou salvo. Pois é, né? Eu estou falando da graça de Deus, estou falando da graça que foi dada ao apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, quando ele fala assim, é porque ele teve essa revelação. Os outros apóstolos não podem falar isso porque eles viviam com Jesus de Nazaré. Então tudo que eles viram que Jesus fazia, que Jesus estava debaixo da lei, então eles praticavam as obras da lei. Mas Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e teve essa revelação. Concluindo, quer dizer, depois da morte de Cristo passa a ser um outro evangelho, o evangelho da graça de Deus. Se cumpre tudo aquilo que ele fez antes da sua morte, quando andava no corpo de Jesus de Nazaré. Então o evangelho para nós hoje da graça de Deus é para os gentios, nós que somos salvos pela sua graça. Então diz assim, como, pois invocarão se não ouviram falar dele? Então hoje você está ouvindo, dizendo que você é mais que vencedor, você é propriedade exclusiva de Deus. Deus tem um plano na sua vida, Deus sabe que você é uma nova criatura, você anda como nova criatura, porque você tem fé no seu coração. Então talvez alguém falou para você que você não é batizado, você não pode ser salvo, você está na perdição. Não, meu irmão, eu digo para você que Deus ele ama você do jeito que você é, porque Ele te escolheu assim. Então lá na sua morte, Ele não perguntou para você hoje se você ia aceitar Ele. Então faz tantos anos atrás, 2000 anos atrás, Ele morreu por esse propósito. Não deu tempo de eu perguntar, você perguntar para Ele se nós iríamos aceitar Ele. Então ele fez isso por nós. Então é pela fé que você recebe e você é salvo. Mas quero que você leia comigo no livro de Efésios, Efésios 2 e no verso 6, aonde o apóstolo Paulo estava ministrando a graça aos Efésios. Ele dizia assim, Efésios 2 diz assim, e vós vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, e em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, sobre os príncipes e potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, e como os outros também. Mas Deus, riquíssimo em sua misericórdia, em seu amor, que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez se assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a abundância da sua graça, pela benignidade convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Amém? Então, não vem por obras, não é pelo batismo nas águas, não é pelo batismo na piscina. Enfim, mentiram para você quando falaram que se você não se batizasse, você não seria salvo. Então basta você agora crer pela palavra de Deus que você é salvo, você é uma nova criatura, e você andar em novidade de vida. Ouça o Evangelho da Graça de Deus, receba a graça de Deus, que Deus quer te passar para você, quer te revelar nos séculos vindouros, nesse ano, nesse tempo. Deus quer mostrar o Evangelho que estava escondido, quer se revelar agora a você que ouve pela fé. Pela fé você é salvo, pela fé você é transformado. Basta você tomar uma atitude de fé e crer que pela palavra de Deus Ele reconciliou com você todas as coisas. Não deu tempo de você fazer nada, não é pelas obras, não, para que ninguém se glorie, porque senão você poderia dizer, hoje eu sou salvo porque me batizei. Não, Ele não quer assim dessa maneira. Ele quis que fosse assim, lá na sua morte, fôssemos batizados na sua morte, para que nós crêssemos pela fé.
Então, pela fé, você é salvo. Não deixe que ninguém fale para você que você está perdido, que você não é salvo, ou que você é um abençoado em Cristo Jesus. Fica aí essa palavra no seu coração e que Deus possa revelar na sua mente. Fica na paz do Senhor Jesus.